negra, negra, es mi bandera. Negra, 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 es mi bandera. Boa noite, meu nome é Patrícia, sou integrante do Comitê Popular da COP e também do Observatório das Metrópoles no Curitiba. Então, essa primeira parte que eu vou apresentar, ela se refere aos projetos de mobilidade urbana que estão sendo implementados em função da Copa, da realização de alguns jogos da Copa em Curitiba. Então, como base para esses dados, nós estamos utilizando a matriz de responsabilidades. Essa matriz de responsabilidade é um acordo firmado entre o governo federal e as duas cidades sedes, onde são previstos os gastos, os valores para desapropriação, para projeto e para obra e os cronogramas. Então, teoricamente, tudo estaria contemplado dentro da matriz de responsabilidades. Em relação a Curitiba, a matriz de responsabilidade, a gente pode dividir os projetos, né, a maior parte pode ser visto para mobilidade, 9 projetos, seguido de segurança, 3 projetos, 2 destinados ao aeroporto, que foram incluídos posteriormente ao primeiro acordo entre Curitiba e o governo federal, praticamente um ano depois, e o estádio de Jacências, que é um projeto que envolve tanto a finalização do estádio, quanto a construção das estruturas temporárias na frente do Atlético, ali na Praça Afonso Botelho. Só para a gente ter uma ideia desses valores, segundo a matriz de responsabilidade, então, os projetos de mobilidade, eles abrangem 63%, um pouco mais de 63% do valor destinado a todos os projetos para Curitiba. Então, a mobilidade é o que detém os mais valores. Outros é seguido do estádio, que é um valor bastante elevado, e o aeroporto, por último, a segurança. Eu gostaria só de ressaltar que esses valores, nós temos absoluta certeza que eles estão desatualizados, né? Isso é certeza, só que até o momento a gente está escutando que vai ter atualização da matriz desde agosto e até agora não teve uma atualização dessa matriz de responsabilidade. Semana passada, retrasada, sem atualização de alguns projetos nas produtoras capitais. Curitiba ainda continua com os valores, com os projetos que a gente tem certeza que já está ultrapassado isso. Então, os projetos de mobilidade, eles são 9. Então, aqui eu coloquei os 9, mas eu vou falar detalhadamente sobre cada um. Então, o primeiro deles é o corredor aeroporto rodo ferroviário, que está indicado como número 1 aqui no mapa, né? Aqui, essa linha ali. Ele é o segundo projeto que vai ter maior investimento dentro dos de mobilidade. Então, ele é o segundo projeto com maior volume de dinheiro. E ele tem algumas intervenções além da avenida, que vai passar principalmente pela Avenida das Torres. Ele tem grandes intervenções, pelo que a gente pode levantar, principalmente criação de viadutos, né, que vai ser um marco para a cidade de Curitiba, segundo os representantes da Eletropública. A trincheira, que já está sendo construída ali sobre a Avenida Comendador Franco, na Avenida das Torres, né, e seria esse elevado Francisco H. dos Santos, que é entre H. dos Santos e a Avenida das Torres. Então, seriam as grandes intervenções, fora outras, né, que seria tirar as torres para o lado, algumas desapropriações que estão previstas também. Aqui eu trouxe algumas imagens que o próprio PUC tem apresentado nas apresentações que eu consegui. Então, só para vocês terem uma ideia, o primeiro ali é o novo viaduto que vai ser construído para se chegar à rua ferroviária, não para ligar diretamente mesmo ao aeroporto à rua ferroviária. O segundo ali na parte superior, a trincheira, e o último que seria esse elevado na Rua H. dos Santos, né, uma ponte estaiada. A segunda seria essa reforma da Rua Ferroviária São Acesso, né, 5,13% dos investimentos do total destinado para Curitiba. E são coisas bem específicas, melhoria de acesso à roda ferroviária e também a parte interna da roda ferroviária, que seria mudar de lugar onde compra passagem, fechar o local de embarque só para quem tem passagem, coisas menores, né, que não se relacionam diretamente com a mobilidade cotidiana, né, da população. O terceiro, que é o chamado BRT Corredor Cândido de Abreu, mais a parte norte, seria uma intervenção direta,
está dentro do projeto da Copa, mas há alguns questionamentos quanto à implementação desse projeto, né, na medida que foge totalmente do que seriam os projetos para a Copa destinados, né? Então, ele prevê uma intervenção na Cândido de Abreu, inserindo um corredor central, que eles chamam de boulevard, né, com mobiliário, banco, calçadão no meio, um projeto arquitetônico. Com Wi-Fi liberado, uma série de coisas, né, que são previstas nesse projeto e que tem sido bastante propagandado pelo IPUC nas audiências públicas, que é um dos projetos que eles mais se detêm. E assim, ele prevê o canteiro central, cruzamento com pistas elevadas, a própria imobiliária, coisas assim mais da aparência do que propriamente da mobilidade. Então aqui eu trouxe uma imagem que seria esse projeto, então ele é uma intervenção, né, principalmente no canteiro central, e só que vai de encontro ao tombamento, né, da Cândido de Abreu como patrimônio histórico. Então esse projeto ele vai ter que ser revisto, provavelmente vão ter mudanças, né, mas assim, é uma grande ênfase do IPUC na realização desse projeto, né, com um grande legado para a cidade de Curitiba. Então aqui seria mais possível sentido shopping mall. Posso perguntar? Pode. O que é esse cruzamento com pista elevada? Vai ter? Ali já tem uma assim, faixa de pedestre elevada. Nos cruzamentos. Faixa de pedestre. Isso, a faixa de pedestre. Tem uma ali na Cândido de Abreu, que já tem uma ali, eles querem fazer. A Riachuelo também tem. Isso, daquele estilo. A requalificação da Avenida Marechal Floriano, que seria um quarto projeto, número 4 ali. Esse projeto que começa em Curitiba e termina em São José, ligando diretamente ao aeroporto. Então, como a gente estava comentando hoje, é ligação, só a ligação de quem vem de fora para chegar, né, dentro da cidade mesmo. E ele prevê as grandes intervenções, seria o alargamento do viaduto, já de São José para São José, pavimentação, calçadas e uma ciclofaixa, que é previsto no projeto. Tem até na imagem que o IPUC disponibiliza, eu acho que da mesma forma do lado que foi colocado nesses ciclofaixas pela cidade, que foi estreada agora no final de semana, do lado do contrário. A extensão da linha Verde Sul, da cidade, ligando onde ela termina agora, que é ali próximo ao terminal do Pinheirinho, até o contorno. Ela é um dos menores investimentos também, apenas 2,66%. Eu tenho uma imagem aqui. Então, na verdade, o que o Parque da Copa ele vai cobrir é um trecho dessa extensão da linha verde, apesar deles colocarem como toda essa extensão, o Parque mesmo da Copa vai cobrir só uma parte pelo Colo Pelando. Então, o resto a gente não sabe quando, como, com que dinheiro. É uma parte. Agora parece que eles sabem, né? Eles vão levar potencial construtivo, vão vender potencial construtivo. Só que na parte bolsa de essa é a parte sul, na parte norte. Entendi. Essa é que agora está iniciando a duplicação da BR-116. Só para. Seria daqui para cima. Isso, da parte norte, não da parte sul. Também. É daqui não, Marechal, né? Ela parou na. Não, tá certo, aqui. Uhum. O sul sempre esqueci. Sempre. E aí você pergunta, eles falam que não tem nada a ver. Pois é. Eu gosto do Brasil Sul, que não, espera aí, você quer complicar nossa vida. É sempre assim. E é o mais populoso. Sim. As grandes áreas de expansão urbana estão sendo na região sul, né? Bonito, Capara, Mará. Mas no último projeto, que eu vi, inclusive, que foi anunciado na Casa do Povo, as áreas de potencial construtivo iam até o CEPAX e iam desde o SIC. Partiam desde o SIC até lá em cima bairro Alto, ali pra frente. Vendo o potencial construtivo, não as intervenções urbanas. Mas eles estão vinculando as intervenções a cada região, né? Tem que ser isso. Quer dizer, eu não analisei o projeto de lei, né, a fundo, mas as áreas de intervenção iam desde o SIC até onde vem. A reforma da ampliação do terminal Santa Cruz
norte é o 6 Pontinho Preto em cima, 12,1 milhões para ampliação e reforma. Esse não tem muito o que falar. A 7 e 8, que são as vias em Amarelinho, Laranjinha, vias radiais, a Rua da Pedreira e a Avenida da Integração. Então, uma coisa que nós percebemos até é que na matriz da responsabilidade existem 4 vias radiais. Né? Só que quando a gente pega as apresentações da Comec e próprio do IPUC, só existem 2. Né? Até uma das audiências eu perguntei por que eles falaram que o projeto já mudou, só que a gente nunca consegue acompanhar, nunca consegue esses dados para ver realmente. Então a gente vai supondo o que vai ser, né? Os valores do próprio projeto. Essa aqui é a Avenida da Integração, na parte norte, então a linha verde, parte norte, ligando com o município de Pinhais, que seria essa integração entre os 2 municípios. E a próxima, que é a Rua da Pedreira, ligando também a parte norte de Curitiba, na parte inferior, ao futuro corredor metropolitano, que seria uma área de ligação de Curitiba com o município de Colombo. E uma das maiores obras, provavelmente de maior impacto também, que é o corredor metropolitano, que se ele sair da forma como eles estão falando, como a gente viu na última apresentação, ele vai abranger 7 municípios. Então, iniciando em Colombo, São Pinhais, Piraquara, São José, Curitiba e Araucária. E ele tem 2 trechos nesses projetos, o trecho principal, que está no rosa mais escuro, e o trecho secundário, que está nesse tracejado. Então, é o que a gente está supondo que vai ter maior impacto, né, seja de população, de moradia, pelas áreas onde ele vai passar. Né? Então, tem áreas que não tem ocupação, que não tem vias ainda, ou áreas que ele vai passar pelo projeto que são densamente ocupadas. Então, é um dos projetos de maior impacto na estruturação do espaço urbano. E algumas intervenções, a tentativa de colocar um transporte que liga os municípios, uma ciclovia no projeto, está com ciclovia mesmo, passarelas, via para deslocamento de passageiros, requalificação de vias. E eu coloquei construção de novas vias porque a gente viu que pelo traçado não passava por lugar nenhum, não existiam estradas ou qualquer coisa. E o último, que ele não é um físico, mas é um projeto também que vai ter um grande investimento, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, que vai fazer o monitoramento do trânsito. Então, é um sistema de gestão do transporte público, do tráfego e das funções de apoio. Então, aqui é um mapa que está nas apresentações do IPUC, que mostra as áreas onde vai ser implementado esse sistema. Então, a gente pode ver claramente que são as estruturais norte-sul, a Avenida Paraná, João Roberto no norte e a República Argentina no sul, Tiote no sul, a linha verde, a Marechal Floriano e algumas áreas bem centrais. Então, vai privilegiar principalmente a área central e as estruturais. Então, a gente pode fazer um questionamento se não há problemas de trânsito que precisariam do sistema em outras áreas da cidade. Então, ele favorece principalmente a parte central do município de Curitiba. Então, os projetos, acho que não é tão importante, mas pensar os projetos e a sua relação com a cidade, a relação com o espaço urbano. Então, eu acho que seria importante a gente fazer alguns questionamentos, né, não tentando obter resposta, mas até por um modo de reflexão. Né? Que impactos esses projetos terão realmente para a mobilidade do cotidiano da população de fato? Eles vão privilegiar a sua ligação com quem vem de fora, com quem para chegar, ou vai favorecer o deslocamento, a mobilidade cotidiana da população que realmente precisa de ter uma maior mobilidade? Né? Que tipo de transporte está sendo priorizado nesses projetos? Eu acho uma questão bastante importante. Quais as áreas priorizadas? As áreas já valorizadas, as áreas de infraestrutura? E o que motivou a escolha desse projeto? É uma questão que a gente tenta fazer para os representantes, mas a gente nunca obtém resposta. Por que esse projeto? Por que não o outro? E só como, para a gente tentar pensar um pouco, eu trouxe alguns mapas com alguns elementos diferenciados. Esse aqui é da densidade demográfica, então a gente vê que os projetos de Curitiba eles passam pelas áreas adensadas, até porque o município ele já é bastante ocupado. Esse é o mapa de habitantes por quilômetro quadrado. E a gente vê que o corredor metropolitano é o que
passa por áreas menos ocupadas, né? E daí a gente tem uma dupla questão. Ao mesmo tempo que vai impactar menos as populações na hora da construção, tem também a outra questão que é a própria valorização imobiliária que um projeto desses traz, né? Que é uma coisa para se pensar. Um outro mapa que eu quis trazer é a quantidade de passageiros por dia útil por terminal de ônibus. Até para a gente ver até que ponto a escolha do terminal de Santa Cândida é relevante ou não do ponto de vista dos investimentos para a Copa. Então, ele é a última bolinha. Isso, então, a gente vê que existem outros terminais com um volume muito maior de passageiros por dia, né, que justificaria, principalmente aqui no eixo sul, né, Pinheirinho, Capão Raso, que são os maiores, transporte diário, e o Cabral, que tem muito mais ligação com o município de Colombo que o próprio terminal de Santa Cândida pela quantidade de linhas existentes pelo volume diário de passageiros. Então é uma coisa para se pensar também. Esse, que é o custo da terra, apesar de estar uma escala diferenciada, a gente pode ver que o miolo de Curitiba é a área mais valorizada. Então, por exemplo, uma obra Cândido Abreu só vai mais valorizar uma área já valorizada, e outras obras também elas passam por áreas que não são os verdinhos ou os mais baratos, como as estações do corredor metropolitano. Então já processo de valorização da terra urbana. E o último, que não está muito bom de se ver, mas é da acessibilidade urbana. Então as áreas mais escuras são as áreas que têm mais acessibilidade e as áreas mais claras com menor acessibilidade. É claro, os projetos eles já estão, na sua grande maioria, nas áreas que já têm mais acessibilidade. Apesar de ser diferente de mobilidade, uma coisa leva a outra, né? Então, são questões para a gente pensar e debater. Vou passar A parte mais interessante da apresentação era essa, né, de ver os projetos, de ver a implicação delas em alguns dos elementos. Né. Eu, na verdade, trouxe duas coisas para a gente pensar em relação a esses projetos. A primeira, o que seria? Uma coisa que é quase óbvio, vou tratar muito rapidamente, uma questão que aparece sempre como argumento nos mega eventos esportivos, né, frequentemente, que é a ideia da atração de investimentos. Então, a gente sempre vai ouvir quando alguém defende a ideia de trazer uma Copa, uma Olimpíada, ou até mesmo um Rock in Rio, ou qualquer tipo de evento de grande porte, a ideia de que com isso você vai atrair os investimentos. Né? A gente olhando aqui a matriz de responsabilidades, o que a gente percebe? Que essencialmente, não é nem grande parte, quase a totalidade dos investimentos que são realizados a partir da Copa são investimentos públicos, que podem ser realizados naquela cidade, ou naquele lugar, ou até em outros lugares, independente da existência ou não do evento esportivo. O recurso público ele tem ele poderia ser utilizado em inúmeros projetos, segundo a conveniência das necessidades, das demandas sociais, enfim, segundo uma série de outras conveniências. E o que frequentemente acontece? Acontece a subordinação desses recursos públicos a uma lógica do evento esportivo, ou do evento cultural, ou do grande projeto. Né? Ele fica submetido aos interesses daquela, e aí justificado, inclusive, por essa ideia. Então, a noção que se costuma levantar, eu lembro que, por exemplo, quando um dos primeiros projetos para candidatura do Rio de Janeiro ao PAN, em 2007, ele apresentava no seu orçamento total algo em torno de 1 bilhão, né? Um pouco menos que isso, e dizendo que parte desse valor, 40% desse valor, cerca de 400 milhões, seria investimento privado, 600 milhões seria investimento público. O orçamento final do PAN termina em 4, alguma coisa bilhões, ou seja, quase 4 vezes e meia mais do que era o orçamento inicial, com 60 milhões de investimento privado. Ou seja, 7 vezes menos investimento privado que deveria ter acontecido, né? O que eles diziam que aconteceria. Então, o que evidencia claramente que esses projetos eles são essencialmente a utilização do recurso público para atender determinados interesses com a justificativa, com a legitimidade, digamos assim, o carinho que dá uma certa legitimidade social,
que esses eventos trazem. Então, essa lógica é uma lógica importante. Um dado interessante que eu vi esses dias, não tenho uma fonte fidedigna para afirmar isso, mas vou repassar a informação tal como eu ouvi, de que o prejuízo da África do Sul com a Copa de 2010 foi de aproximadamente 4 bilhões, que foi equivalente ao lucro da FIFA com essa Copa, 4 bilhões. Então a gente tem com isso uma evidência clara de que se trata de uma transferência de recurso público para iniciativa privada. E aí com todos os pacotes que disso decorre, a isenção de impostos relacionados a esses investimentos, ou seja, a isenção também de responsabilidades, entre o pacote de leis que a FIFA demanda, de que qualquer ação, por exemplo, de responsabilização da FIFA tem que ser respondida pelo governo. Ele assume a responsabilidade por ações dos organismos internacionais da FIFA ou indicados pela FIFA. Se ela cometeu algum ilícito, digamos assim, o governo assume a responsabilidade. Então é uma total desresponsabilização, não há possibilidade em tese de que você consiga exigir a responsabilidade desses atores privados. Então esse é um primeiro ponto. O que significa essa subsunção do recurso público por essa lógica dos eventos esportivos? E a segunda questão é mais específica em relação aos projetos mesmo. Aliás, antes, o que eu queria dizer com esse primeiro ponto? Poderíamos fazer inúmeros outros projetos de mobilidade. Tinha 440 e poucos milhões para o projeto de mobilidade, podíamos fazer outros, não necessariamente seriam esses. Então acho que esse é um ponto fundamental. A segunda questão é qual é a lógica desses projetos. Vou tratar no conjunto, porque evidentemente tem projetos um pouco diferentes aqui, por exemplo, a reforma da rodoviária, ainda que seja um valor comparativamente bem menor do que outros investimentos. Os maiores investimentos, o grosso do recurso público que está aplicado ali, ele tem uma característica, ele vai se localizar na cidade, nessa área, nessa região aqui, também com alguma integração entre o aeroporto aqui e o centro da cidade. Essa área, que eu vou discordar um pouquinho da Patrícia, sim, é uma parte que tem já uma valorização, por exemplo, o caso da Cândido de Abreu, mas uma parte intermediária, assim como o corredor metropolitano, eles estão em áreas ainda com potencial de valorização. Existe alguma valorização? Existe, mas com um potencial muito elevado ainda de ampliar essa valorização. Não são áreas que esgotaram a sua possibilidade de valorização. E aí a gente procura entender com isso qual que é a lógica desse tipo de projeto, ou dos projetos de modo geral de urbanização do Brasil e do próprio processo de urbanização brasileiro. Então, um pouco esse é o ponto que eu queria levantar para verificar como que esses projetos acabam reforçando essa dinâmica. Então, a ideia fundamental, e aí eu acho que eu acompanho sempre pelo Facebook algumas das discussões levantadas pelo pessoal do movimento das bicicletas, por exemplo, e aí vi recentemente uma notícia ali do Rafael Medeiros, que ele estava falando o seguinte: olha, por que a gente não pode pensar como a Holanda? A Holanda tem um projeto desenvolvido no sentido de mobilidade com bicicleta, etc, etc. E aí a gente diz assim: bom, podemos pensar como a Holanda? Podemos pensar como a Holanda. Qual que é a diferença das cidades holandesas e europeias, de modo geral, para as cidades brasileiras? Então essa é uma pergunta importante para a gente responder. As cidades europeias, elas sofreram um processo de urbanização mais antigo que as cidades americanas, de modo geral, vou dizer as brasileiras. Americanas, norte-americanas, sul-americanas, latino-americanas, de modo geral. Processo de urbanização mais antigo. São cidades que têm uma característica de concentração. Se você for ver a área que uma cidade ocupa e o adensamento dessa cidade, elas são muito mais concentradas do que as cidades americanas. Elas são mais adensadas, ocupam menos espaço e vive uma população, digamos assim, nesse espaço maior do que nas cidades brasileiras. As cidades americanas, de modo geral, elas são dispersas, elas têm um processo de urbanização disperso, que é próprio da lógica do capitalismo mais recente, e também, evidentemente, das tecnologias
do transporte, né, que permitiam deslocamentos maiores. Quando você vai pensar uma cidade de 1500 anos ou de 500 anos, né, você não tinha mecanismos de transporte que pudessem te permitir alçar longas distâncias. Então as cidades elas cresciam de forma mais vertical e mais concentradas. Tá? As cidades americanas já não tinham esse limite, entre aspas. E junto com isso você tem também, como já foi falado aqui por vocês, né, a questão do próprio lobby, do transporte, da indústria mobilística, etc. Agora, tem um outro fator que está associado a essa dinâmica da dispersão, que é a incorporação de áreas no perímetro urbano e o efeito que essa incorporação de áreas tem na lógica da valorização imobiliária. Então, uma coisa bastante importante é o papel que o mercado imobiliário, que o capital imobiliário opera dentro dessa dinâmica de urbanização dispersa. Porque o que acontece? Imagina lá um cidadão que tem, em 1950, tinha uma área mais ou menos por aqui, né, que lá em 1950 isso aqui era uma fazenda. Ele vendia um metro quadrado daquela fazenda dele a R$1, né, ou menos do que isso, 50 centavos, ok? Ele não vendia nem metro quadrado isso, ele tinha hectare, ok? Né, por um valor irrisório. A partir do momento que eu converto essa área em área urbana, a mesma área passa a ter uma possibilidade de uma valorização muito elevada. Então isso é o que a gente vai chamar de conversão de uso. Eu transformo o uso daquela área de rural para urbano e essa transformação do uso faz com que essa área seja valorizada. Valorizada a tal ponto que se eu tenho uma área de, vamos imaginar aqui, 80 mil metros quadrados ou 80 hectares, 800 hectares, 80 mil metros quadrados para facilitar, e eu vendo isso como chácara, sítio, fazenda, eu vou vender isso por um determinado valor. Se eu transformar esses 80 mil em 80 lotes de 1.000 ou 160 lotes de 500, e eu vender 4, 10 desses lotes, eu arrecado o mesmo valor que eu arrecadaria vendendo a área de 80 mil como sítio. Então o processo, claro que vai ter um investimento, etc., para urbanizar, mas a transformação dessa área ela é rentável do ponto de vista do especulador imobiliário. Ele faz isso mesmo na perspectiva de não ocupar toda a área. E o resto que ele não ocupa, ele fica como reserva de valor, que é aquela lógica da especulação. Então, se ele pegar uma área de 80 mil e vender 20% disso em lote urbanizado, ele já tem uma arrecadação maior do que se ele vendesse essa área rural. E ainda assim, ele fica com 80% dos lotes para serem vendidos no momento futuro. E isso faz com que haja um interesse no processo de expansão, de incorporação de novas áreas. Porque sempre que há incorporação de novas áreas, esse processo acontece, de valorização acontece. Então, essa aqui é a ideia do processo de urbanização que dispersa. Né? Ele vai sempre buscar as novas para crescer. E a cidade americana, ela cresce de forma dispersa, ela vai crescendo em direção à periferia. Se você vai ver as áreas, existe um baixo adensamento na América, as cidades americanas elas são pouco adensadas. Com exceção de algumas áreas, né, que tem um alto adensamento, de modo geral, ela tem baixa densidade. Nessa perspectiva de incorporação de novas áreas. Então, se a gente for ver a importância que as questões do transporte e da mobilidade têm nesse sentido, é essencial. Porque para incorporar novas áreas, eu preciso fazer com que as pessoas consigam se deslocar dessas novas áreas. Em geral, essas novas áreas serão ocupadas pelos trabalhadores. Né? São as áreas periféricas e mais baratas. Então, eu vou colocar um conjunto habitacional lá na fazendinha, só que esse cara que vai morar na fazendinha precisa trabalhar aqui no centro da cidade. Como é que eu vou trazer ele de lá para cá? Aí eu tenho que viabilizar o transporte para isso. Né? Ainda que eu viabilize de forma mais cara, etc., eu tenho que dar alguma alternativa de deslocamento. E, em geral, grandes deslocamentos. Então, isso é uma lógica muito diferente do que a gente vai ver na Europa. Quando você vai falar bicicleta na Holanda, ok, mas o deslocamento, 1 quilômetro, né? É o deslocamento que o cara faria a pé, e em vez de fazer a pé, ele faz a bicicleta. E aí você vai pensar, os mecanismos de mobilidade são muito distintos deles. Você tem que deslocar às vezes 10, 15, 20 quilômetros para o trabalho. Então, não é suficiente você pensar na ciclovia. O cara vai levar
Quanto tempo se deslocando na ciclovia, por exemplo, da Marechal, que era um dos projetos. O cara vai vir lá do Coqueirão até o centro de bicicleta na chuva. É isso que está. É bom que tenha a ciclovia, é ok, não estou dizendo que é ruim, mas não existe uma reversão em nenhum desses projetos, há qualquer perspectiva de reversão do processo de expansão. Não existem mecanismos, e existem mecanismos já previstos aí na nossa legislação humana para reverter esse processo, através da recuperação de mais-valias, enfim, você teria como procurar projetos de maior adensamento. Taxar imóvel vazio, fazer projetos de habitação no centro da cidade, né? Moradia próximo do trabalho. Então, essa é a concepção, ou seja, o princípio fundamental. Se a gente for falar em mobilidade, qual é o princípio fundamental? É diminuir o deslocamento. Então, antes de pensar em baratear o deslocamento, a alternativa tecnológica de deslocamento, ou seja lá qual for, o princípio básico, inicial, antes de qualquer coisa, é menos deslocamento. Menos deslocamento, mais sustentabilidade. Você não usa recursos para deslocamento. Então esse é o princípio fundamental. E esse princípio fundamental a gente não vê em nenhum dos projetos que estão apresentados aqui. Então essa é uma questão importante que eu acho que eu queria levantar. Né? De modo geral, os projetos apresentam o quê? Os tais os túneis de deslocamento rápido. Né? Se você pega essas vias, o que elas são? Elas são aquelas vias que como se você estivesse andando numa ponte. Elas têm baixa integração com o tecido urbano. Eu entro na via e vou sair lá do outro lado, 15 km depois, né? Como se fosse um túnel mesmo. E aquele pedaço da cidade onde eu me desloco, eu não conheço. Né? Eu vou entrar naquela via expressa e vou sair lá do outro lado. O que importa é o trajeto. Né? Eu tenho que entro dentro do carro, do ônibus, seja lá o que for, e lá saio lá. A cidade em si não existe interação com esse trajeto. Né? Então, todos os projetos eles têm essa característica. Tá? Com alguma reversão, talvez, ali na questão do projeto da Ilha de Abreu, que pensa lá o Boulevard, que você integra para a cidade, etc. Mas é 5 milhões de reais. Né? E no centro da cidade, ou seja, mesmo nos poréns, ainda é um projeto que representa 0,7% do total do orçamento. De modo geral, o orçamento está destinado à criação desses túneis de deslocamento viário rápidos. Então, acho que a questão que eu queria trazer é um pouco essa relação que a própria Patrícia falou, né? Qual que é a relação desses projetos com a cidade? Né? Para a gente entender um pouco essa dinâmica. Aliás, eu lembrei de uma questão que eu estava falando agora um pouco, né? Pro Alex. Tempos atrás eu vou dar mais entrevista para o G1, né? Eles me ligaram 2 vezes para dar entrevista, e aí uma delas foi sobre o metrô. Eu falei acho que quase 1 hora com acho que é Viviana, o nome dela. Viviana. Falei quase 1 hora com a Viviana, ela publicou um trecho lá que parece que eu sou um entusiasta do projeto do metrô. Eu peguei um trechinho desse tamanho e disse, é a favor do metrô. Porque ela me perguntou o seguinte, o trajeto, depois de inúmeras perguntas, discutindo por que o metrô, né? Se você for pensar em deslocamento de massa, o metrô é mais eficiente que o ônibus. Bom, comparando o metrô e ônibus, melhor metrô do que ônibus. Ok? Porque ele transporta muito mais passageiros, do ponto de vista de eficiência ele é melhor. Agora, por que tem que existir o metrô? Porque eu tenho que trazer o cara lá para jogar ele lá do outro lado. Então eu preciso de um grande deslocamento, e aí, esse grande deslocamento e muita população se deslocando, eu preciso do transporte de massa. Se não houvesse essa necessidade de grande deslocamento, não teria necessidade do metrô. Então é uma questão de concepção de cidade antes de qualquer coisa. E aí ela me pergunta, mas o trajeto do metrô está adequado? Eu falei, sim. Na lógica em que você está pensando o transporte da cidade, é o melhor trajeto. É o trajeto que, como a gente viu ali nos passageiros, né, naquela bolinha dos passageiros ali, é esse trajeto aqui, ele vai daqui até lá, né, o projeto, é onde tem os maiores afluxos de passageiros. Só que a questão não é se o trajeto é o trajeto é o melhor na lógica de permanência, digamos assim, dos deslocamentos longos. Então é essa que é a questão. Isso não está sendo colocado em questionamento, isso não está sendo, em nenhum momento, há qualquer mudança de perspectiva nessa dinâmica do planejamento urbano de Curitiba, que é muito antiga. O tal famoso, a
famosa, digamos assim, o famoso sucesso do transporte público em Curitiba é o sucesso dessa dinâmica, de colocar sítio, né? Aqui, colocar o pessoal morando lá no final da, como é que é o nome? Eu esqueci o terminal, sempre me confundo, Capão da Embuia e Campo Comprido. Lá no Campo Comprido, né? No final, aí você tem toda a conectora assim, lá no final foram as primeiras habitações, levou anos até que você tivesse a ocupação do trajeto entre na região do Barigui e Campo Comprido, ficou vazio durante muito tempo aquele trecho, e aí você tinha que fazer o deslocamento de lá até aqui, né? Ou seja, colocou os conjuntos habitacionais populares lá naquela região, e de modo geral essa tem sido a dinâmica histórica, né? Você, em tese, tentar construir um sistema eficiente de transporte, em tese, entre aspas, para permitir que as pessoas se desloquem mais, quando você deveria permitir que as pessoas se deslocassem menos, morando perto do trabalho, né? Criando condições de habitação e de moradia no centro da cidade, né? Você vai ver o projeto agora de revitalização aqui no fundo da Universidade de Riachuelo, o corredor cultural, que você está chamando, não existe qualquer previsão de moradia nesse projeto de revitalização. Nada, zero. Não está em discussão. Para quem instalasse ali mais velho. Então, essa é a questão que eu acho que a gente precisa discutir, né? De modo geral, o fundamento desses projetos de mobilidade. Eles reforçam, na verdade, a dinâmica já. Só uma coisa que eu, se der um minuto, só para falar da questão do CEPAC, que eu fiz um vídeo. Isso, ele evidencia, de certa forma, essa dinâmica da valorização, né? O que é o... São 3 slides. O que é o tal do CEPAC, né? Do Certificado de Potencial Adicionado à Construção. Então é a possibilidade que um empreendedor imobiliário tem de comprar mais metros quadrados para construir. Então o que acontece? O planejamento urbano ele define para as áreas qual que é o máximo de área construída. Eles vão chamar isso de coeficiente de aproveitamento, né? Sem o básico máximo. Coeficiente de aproveitamento significa que é o número de vezes que você pode construir numa determinada área. Se eu tenho um lote de 100 metros quadrados, o coeficiente de aproveitamento é 1, eu posso construir 100 metros quadrados. Se é 2, 200 metros quadrados. E assim por diante. Na maior parte dos casos, Curitiba, se eu não me engano, não tem áreas, com raras exceções, que chegue a mais, acho que a 8, esse é o máximo, e de modo geral é 4 o coeficiente máximo. Você pode construir 4 vezes a área do terreno. Na linha verde, o que eles estão propondo? Sem limite de altura. Sem limite de altura. O quanto você puder comprar de adicional de metros quadrados, você pode construir uma determinada área. Sem limite de altura. O único limite de altura é o cone da aeronáutica. Para não bater em avião. Fora isso, você pode relevar indefinidamente. Desde que você compre certificados de potencial adicional de construção. Desde que você compre os metros quadrados que estão à venda, leiloados na Bolsa de Valores, na Bovespa, né? Você leiloados na Bovespa, metros quadrados que você pode adquirir para aplicar em determinadas áreas de construção. E aí você tem, isso já acontece em Curitiba, né? Para você de básico e máximo. E você pode usar isso a partir da transferência de potencial construtivo, que é o caso da Baixada, lá, que deram potencial construtivo para a Baixada, etc. Mas isso é dentro dessa dinâmica, máximo. Se você for ver isso, o que acontece? Falta um só. Se eu tenho coeficiente básico de 2, eu posso construir numa taxa de ocupação de 50%, né? Supondo que você pode ocupar 50% do terreno, eu posso construir um imóvel de 4 andares. Se eu passo de 2 para 3, né, eu vou poder construir 6 andares. Isso significa, aproximadamente, contando uma metragem baixa, 16 para 24 unidades imobiliárias. Essas 24 são 24 unidades que eu posso vender a mais. Portanto, metro quadrado construído, que eu ganho dinheiro com metro quadrado construído. Esse metro quadrado construído ele tem um valor de mercado. As imobiliárias sabem avaliar isso. Digo assim, quanto que vale o metro quadrado construído, não terreno, construído no Boa Vista, X, 1.000, 2.000.
E o que interessa para o imobiliário? Quanto mais você puder construir, mais metro quadrado construído tem possibilidade de ganhar. Tá? Então, que é essa lógica que eu falei, né? Um terreno de 1000 metros que vale a 1000 metros por cada um ponto ali, e isso valoriza o terreno. Se um terreno ele tem valor, uma possibilidade de construir mais, ele vale mais no mercado. Ele já tem uma valorização no terreno. E, portanto, essa ampliação do potencial construtivo vai ampliar o retorno sobre o investimento imobiliário. O que é o CEPAC? É um leilão desse, pode passar, é um leilão desse potencial de adicional de construção, diferente do que era potencial, a transferência de potencial que vinha de um terreno para outro. Eu vou leiloar essa quantidade. Na linha verde estão previstos leilando 4,5 milhões de metros quadrados. Para você ter uma ideia, a Operação Faria Lima, em São Paulo, que é uma das mais conhecidas operações urbanas consorciadas, leilou 2,5 milhões de metros quadrados. Existe dúvida até se teria interesse imobiliário para comprar 4,5 milhões de metros quadrados. Cada CEPAC vai ser vendido R$200. Isso significa, dependendo da área que você aplica, ele tem valores diferenciados, que com esses R$200 você compra 1 metro quadrado, menos de 1 metro quadrado ou mais de 1 metro quadrado, dependendo de onde é esse CEPAC. Ele não é um tipo genérico, ele depende do local de aplicação. E aí você pode construir edificações com altura livre. Então a prefeitura leilou o CEPAC, arrecada recursos para investimento, só que na lógica da operação urbana consorciada, esse dinheiro que ela arrecada, ela só aplica no próprio local do arrecador. Então, o fato dela leiloar, de permitir que o terreno possa ser mais construído, valorizou o terreno. E o fato dela pegar esse dinheiro e aplicar no mesmo terreno, valoriza 2 vezes o terreno. Então, é um excelente negócio para qualquer investidor. Aí você vê a fala da secretária municipal de administração da prefeitura aqui, de Nogara. É um tipo de investimento lastreado pelo que a cidade de Curitiba tem de melhor o seu planejamento urbano. Melhor para quem? Para quem vai Está respondido pela própria ideia de que é um tipo de investimento. É melhor para quem faz investimento na cidade. justifica que quem não tem vai invadir para assaltar carro na sua casa. Pergunta se não está armada, não se corrompe. Então, é a frase que mais evidencia toda a lógica que a gente está falando aqui. O melhor do planejamento de Curitiba é o melhor para o investidor, para aquele que ganha dinheiro para especulação imobiliária. Esse, sim, está feliz da vida com os projetos do PAC da Copa, do PAC da Mobilidade e, de modo geral, com as obras que estão sendo feitas. Desculpa o tempo.